Item 20. Proposta de emenda à Constituição número 83 de 2015, não terminativo. Acrescenta o artigo 166-A à Constituição Federal para dispor sobre a autoridade fiscal independente. Autoria, senador Renan Calheiros e outros. Relatoria, senador José Serra. Relatório favorável à proposta nos termos do substitutivo que apresenta. Observação. Em 12 de 8 de 2015 foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Antônio Anastasia. Em 12 de 8 de 2015 foram apresentadas as emendas número 2 a 4, de autoria do senador Ricardo Ferraz. Concedo a palavra ao senador José Serra para proferir o relatório sobre as propostas e as emendas. Senhor presidente, senhores senadores, é com muita satisfação que venho aqui apresentar um relatório à emenda do senador Renan Calheiros. A emenda do senador Calheiros propõe a criação de uma autoridade fiscal independente, que eu me permiti, no meu substitutivo, fazer uma mudança de nome, intitulando Instituição Fiscal Independente, para evitar interpretações de que essa seria uma instituição a concorrer com o Tribunal de Contas, ou mesmo que tivesse um papel normativo, né, um papel de gestão, um papel deliberativo a respeito de despesas públicas no Brasil, que não era também o espírito da proposta de emenda constitucional do senador Calheiros. Na verdade, o que seria o Instituto, a instituição, que eu passaria a denominar, a Instituição Fiscal Independente, representa um avanço jurídico no país no sentido de ampliar a transparência das políticas orçamentárias, fiscais, contribuir para qualificar o debate público por meio de análises técnicas independentes e absolutamente apartidárias. Nesse sentido, a emenda que eu submeto tem também o substitutivo que eu submeto, seguindo o espírito do projeto Calheiros, ela tem um papel até neste momento de deterioração das finanças públicas que me parece extremamente oportuno. É uma instituição que existe em praticamente todos os países da Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, países estes, em geral, integrantes do Clube dos Países Desenvolvidos. Para que se tenha uma ideia, essas instituições são em número de nove países onde elas se situam no poder legislativo, que é o caso dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Canadá, Itália, Geórgia, Quênia, México e África do Sul. Há nove outros países onde elas se situam no poder executivo, em geral todos países parlamentaristas, com exceção do Chile. Bélgica, Croácia, Dinamarca, Japão, Holanda, Eslovênia, Reino Unido, Chile e Áustria. Em 8 países não tem vinculação institucional: Alemanha, Hungria, Irlanda, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslováquia e Suécia. Em 2 países, senador Anastasia, elas pertencem aos órgãos de auditoria. Cada um tem as suas peculiaridades. E, exceto Finlândia e França, isso é importante se notar, todos os países que criaram um instituto fiscal, uma instituição fiscal independente, possuem também um órgão superior de controle, ou seja, tem o seu Tribunal de Contas. Não há contradição entre essas duas instituições. Agora, qual seria realmente a função? Ao meu ver, num país como o Brasil, seria revolucionária. Por quê? Porque nós teremos uma instituição independente, infensa a pressões políticas, pressões de conveniência, inclusive de setores do parlamento, que vai avaliar a quantidade do gasto público e a qualidade da sua efetividade. Isso é fundamental. Hoje, no Brasil, não há praticamente consenso a respeito de custos, vem daqui, vem dali. As pessoas, de fato, não sabem o que custa cada coisa. Nós estamos vivendo hoje um furor legislativo, por exemplo, no que se refere ao aumento de despesas. As avaliações são muito precárias. É uma
assessoria de um parlamentar que faz, a própria consultoria da Câmara e do Senado, mas não tem uma força de aceitação, né, consensual no país, nem a oportunidade, porque são coisas demoradas, muitas das vezes. E nós passaremos a ter, inclusive, um órgão que irá fornecer informações, elas são públicas, a imprensa, e que fará exame das despesas criadas não apenas pelo Congresso Nacional, nas propostas, não apenas pelo Executivo, mas também pelo Poder Judiciário, também pelo Ministério Público. Ou seja, cada medida que é aprovada, proposta, será analisada e as despesas serão avaliadas publicamente. Naturalmente, a partir daí, os órgãos de controle, o Poder Legislativo, e isso cabe, não é estritamente uma função da instituição, terão que apontar as fontes de financiamento, que no Brasil passaram a ser absolutamente desconsideradas, apesar do mandamento constitucional inscrito no capítulo orçamentário, que, aliás, do qual eu fui relator durante o processo constituinte. Posso ser testemunha de como este capítulo tem sido transgredido numerosas vezes. Inclusive, há um item que eu introduzi, senador Anastasia, que me arrependo até a eternidade, que no caso da estimativa de receita que o Executivo faz para o orçamento, poderá ter mudanças de erros, imagina, e omissões. Isso é, todas as vezes, esses erros e omissões servem para que o Parlamento aumente, sem base real, as despesas, né? Porque imediatamente revê a receita e, a partir daí, aumenta a despesa. Para que tenha uma ideia, senador Quirvela, isso antes de 64, isso é conhecido. O Congresso aprovava um orçamento que, às vezes, era 11 vezes superior ao orçamento efetivo. Nós tentamos inibir isso com a Constituição, mas, na prática, a inibição não foi suficiente. Eu acredito que uma IFE desse porte permitirá que nós avancemos nessa direção. Quanto à composição propriamente dita, nós, insisto num ponto que eu quero sublinhar aqui, ela não tem, o IFE não terá poder normativo de fiscalização, de supervisão, de punição nem de controle, né? Já existem no nosso modelo de instituições com essas competências. O que ela vai fazer? Divulgar estimativas de receita pública, calcular o impacto de eventos fiscais relevantes, uma determinada política pública, um projeto de lei, uma decisão judicial, o custo das políticas monetárias e cambiais. Subiu o juro na semana retrasada, de maneira, a meu ver, inteiramente estapafúrdia, injustificada. Pois bem, nós teremos imediatamente, não será necessário ir ao plenário, senadores amigos, dizer quanto custa, certo? As implicações orçamentárias sobre dívida serão imediatas, né? Decisões que o Banco Central toma. As despesas com swaps, que atingiram, não sei se o nosso presidente está a par, 57 bilhões de reais de gastos do Tesouro neste ano, para garantir o valor do dólar, quando na verdade podia estar vendendo reservas, portanto 350 bilhões, vender uns 20, 30 bilhões não era nada, em vez de vender dólar a futuro e ter perdas monumentais. E ainda vai ter mais, porque se espera que o dólar suba para depois cair. Mas nesse íntere, né, há uma transferência de recursos brutais. Os economistas, a gente tem que estar alerta. Eu sou à vontade, porque, apesar de que eu não fiz graduação, na verdade, eu fiz pós-graduação e virei professor de economia no Chile, nos Estados Unidos, no Brasil. Posso dizer o seguinte, vale a pena estudar economia? Eu sempre recebi esse conselho de uma professora inglesa, Joan Robinson, não para ter receitas prontas a respeito do que vai se fazer na realidade, porque não tem receita pronta, mas vale a pena estudar economia para aprender a não ser enganado pelos economistas, porque eles são especialistas nisso. É um caso esse da medida do impacto do swap. Eles dizem, não está custando, porque a reserva que eu tenho está ganhando valor. Sim, mas eu não realizo essa reserva, enquanto o outro gasto eu tenho que fazer. Tanto que é assim que o Banco Central contabiliza como déficit do Tesouro, essas perdas. Isso está concorrendo com o gasto da educação, da saúde, dos municípios, dos estados, de tudo mais. Portanto, nós vamos ter também isso, concorda, senador Ferraz? É uma vantagem extraordinária, não ficará mais no rumor, num amigo que lhe conta,
né, numa estimativa feita às pressas num gabinete, como todos nós fazemos, com as nossas excelentes consultorias, mas tudo às pressas. Vossa Excelência me permite uma parte breve? Qual a garantia que nós podemos ter, ou que nós estaríamos dando aos contribuintes, de que esta instituição será uma instituição blindada das interferências dos vários legítimos lobbies que frequentam o parlamento, ou mesmo das influências políticas, à medida em que essa é uma instituição que tem que conduzir os seus trabalhos à luz daquilo que interessa ao Estado, e não aos governos de plantão. As preocupações que Vossa Excelência está incorporando. Pela natureza da instituição, a possibilidade de interferência é menor. Eu vou dar um exemplo grosseiro. Numa comissão de orçamento, você pode trabalhar, procurar influenciar as assessorias para que determinado tipo de obra, de despesa, etc., seja incluída, tá certo? Seja trabalhado tecnicamente. Mas é mais difícil pressionar para alterar número, tá certo? É mais difícil, é uma coisa mais complexa. Segundo, nós teremos uma direção, o presidente de uma comissão de 3, o presidente indicado pelo presidente do Congresso, o diretor-geral, e um diretor pela Comissão de Orçamento, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pelo equivalente da Câmara. Mas os nomes terão que ser aprovados pelo Congresso. Os demais terão que entrar sob concurso para se tornarem efetivos. Mais ainda, nós pusemos o requisito de que para os técnicos de qualificação só poderão se habilitar para exame aqueles que tiverem mestrado e ou doutorado nas disciplinas afins ao trabalho da instituição. Ou seja, nós vamos ter especialistas no assunto. E tem muito especialista no Brasil, que hoje vai para a CNI, que vai para a Fiesp, que vai... Não estou querendo tirar o pessoal dessa instituição, mas nós vamos ter num órgão que é de natureza pública, né? E eu poria, aliás eu poria nas agências, pode parecer escandaloso, requisitos de títulos universitários. São requisitos perfeitos? Não, mas pelo menos imporiam um certo padrão mínimo de formação para essas pessoas. Me penitencio até porque eu era ministro da Saúde e fui quem comandou a criação tanto da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Me arrependo amargamente de não ter colocado requisito, por exemplo, que a direção da Anvisa tem que ter maioria de médicos, porque chegou a um ponto aí que não tinha médico, que os médicos têm que ter formação, tá certo, de pós-graduação, requisitos, que tem que ter, os bacharéis têm que ter formação mínima, tá certo, para um trabalho típico de vigilância sanitária, ou, no caso da ANS, de planos de saúde. E esses quadros terão dedicação exclusiva Dedicação exclusiva, indemissíveis, a menos que haja quebras de decoro, indemissíveis, estabilidade, concurso, enfim, é uma instituição forte na sua origem, né? Porque se a pessoa é irremovível, e mesmo prefeito de promoção, isso e aquilo, não tem muito o que fazer, né? Para conseguir fazer isso, fazer aquilo, pode se comportar de maneira independente. Pois eu insisto que o produto do trabalho deles é muito difícil. Eu acho que só quando transferência de dinheiro é mais obviamente perigoso, mas número também é um perigo, tá certo? Porque você tem contestação, você tem outros integrantes, não dá para falsear números, é muito difícil, né? Que para conveniência, mesmo para superestimar receita e tudo mais, que é o que eu mais tenho implicância. Nós cometemos, por exemplo, no caso, eu fui o relator na Constituinte e introduzi algumas figuras, entre elas a da LDO. Qual foi o erro no caso da LDO? É que a gente não consegue antecipar tudo. Foi ter permitido que a LDO fosse alterada por lei ordinária. O Congresso vota uma, né? O Executivo manda a proposta, o Congresso vota, depois a lei ordinária e a própria lei orçamentária pode modificar a LDO. Isso foi um equívoco. Devíamos ter blindado a LDO para que ela tivesse a força necessária. Mas a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. E eu creio que uma instituição como essa, até para a elaboração da LDO,
terá as informações importantes, inclusive para nós, para poder fazer todas as medições necessárias. Pois bem, e medidas como, por exemplo, eu vejo aí a estimativa de alguns reajustes salariais que estão sendo propostos, eu já olho aquilo e falo, isso aqui está errado. Né? Por quê? Porque pega meio ano, não pega o ano inteiro a despesa anualizada, não mede a propagação, né, as isonomias. O que eu vou querer de uma instituição dessa é que conheça a Constituição e as leis para saber se eu aumento o salário do Ferraço, os outros senadores também têm direito desse mesmo aumento. Então, o custo não pode ser só do salário dele. O custo se propaga. Isso faz uma falta imensa hoje no país. Né? A gente fazendo o levantamento das vinculações e tudo mais. Fora que eu acho, viu, presidente, que tem que ter mudanças, inclusive na Constituição, que proíbam reajustes salariais ou vinculações através da Constituição. Isso tem que ser proibido. No texto atual da Constituição é proibido o parlamentar fazer emendas que reajustem salários. Isso fui eu que introduzi. E na época ganhei apoio. Eu chegava para alguém que vinha do Ministério Público e dizia, escuta, se isso aqui for aprovado, você vai ser cobrado cada ano para apresentar propostas para a sua área. É normal isso. Então é melhor não poder. Mas aí contorna-se, porque o Judiciário passa a ter poder de intervenção, a própria Procuradoria-Geral. Pois bem, tudo isso tem que ser bem avaliado em cada circunstância, inclusive os elementos de propagação. É a nossa intenção, ao fazer um relatório que apoia o espírito e boa parte do conteúdo da proposta do presidente Renan. Os mandatos seriam de 3 anos, pusemos um número ímpar, isso pode ser, inclusive, melhor avaliado. E, diante disso, eu creio que a gente tem condição de fazer aqui uma avaliação e uma votação. Eu tenho aqui em mãos uma emenda do senador Anastasia, do senador Antônio Anastasia, que reforça aspectos que nós tínhamos presentes quando fizemos esse relato. Por exemplo, no caso do diretor-geral, ele chama a autoridade fiscal, seria instituição, o exercício, é vedado o exercício regular de outra atividade profissional, me parece uma emenda oportuna, inclusive gestão operacional de empresa ou direção político-partidária. Eu iria, senador Anastasia, se Vossa Excelência concordar, até filiação partidária. Aí é um tema... Põe a consideração de Vossa Excelência, eu concordarei com o que concluir. A autoridade fiscal independente terá autonomia orçamentária e financeira, vedado o contingenciamento dos seus recursos. E as instituições oficiais competentes deverão prestar todas as informações, estão obrigadas. Isso me parece extremamente oportuno, ao necessário, pleno e adequado desempenho das atribuições da instituição fiscal independente. Eu acolheria essas emendas, o faço de forma oral. Senhor presidente, senhor relator, considerando a ampla apresentação do senador José Serra em relação a esse importante projeto, eu apresentei algumas emendas que considero que o senador Serra, ao longo da sua exposição e do seu texto, foi além. Portanto, eu vou pedir que desconsidere essas emendas à medida em que o próprio relator já sinalizou, com mais precisão, inclusive, preocupações que eu manifestei nessas emendas. Senhor presidente, Vossa Excelência retira as emendas? Pois não. Senhor presidente, esse projeto é extremamente relevante, extremamente importante, extremamente polêmico. Na medida em que o senador Serra, me parece, concluiu o seu parecer, eu gostaria de pedir vistas, exatamente para que a gente pudesse fazer essa vista coletiva. Essa discussão com todos os integrantes da comissão, fazermos esse debate. Eu, por exemplo, não conhecia esse relatório, quero conhecer pelo relato do senador Serra há várias coisas importantes, como tenho dúvidas em relação a outras, a concorrência com o Tribunal de Contas, coisas assim. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência o direito de vista. Senador Humberto,
não cabe a mim, cabe ao presidente acolher. O senador Ferraz falou de coletiva. Eu estou requerendo vista coletiva no sentido de que nós tenhamos um prazo para que nós possamos retomar os trabalhos aqui na comissão, considerando a oportunidade e até a conjuntura que o nosso país está vivendo e a importância de uma instituição como essa. Eu requero também vista coletiva. Senhor presidente, duas ponderações para o senador Humberto. Primeiro, é que no atual contexto, na atual circunstância que vive o país, cercado de agências internacionais procíclicas, que é o pior que tem. Eu disse até ontem à noite numa reunião, Vossa Excelência não estava presente, que de vez em quando tenho saudades do Fundo Monetário. Eu acho que poucos brasileiros combateram tanto o fundo, poucos latino-americanos, quanto eu, pelas ações no passado. No entanto, o Fundo Monetário era uma instituição intergovernamental e tinha economistas da maior competência, vários dos quais eu conheci na vida acadêmica nos Estados Unidos. Essas agências hoje não têm e elas são procíclicas, ou seja, se um país está indo mal, elas fazem questão de transmitir que está indo mal e que pode piorar. O que ajuda no mundo que as expectativas se autorrealizam, as profecias, aquilo que se diz em inglês, self-fulfilling prophecies, profecias que se autorrealizam, essas agências têm um papel, e pior é que é um papel real, mesmo que a gente não goste, né? Terrível do ponto de vista dos países que enfrentam dificuldades econômico-financeiras. Mas para esse ambiente, uma instituição fiscal independente como essa melhora as expectativas. Esse é um fato. Segundo, senador Humberto, eu lembraria o seguinte: a saúde foi submetida a um engano terrível nos 2 últimos anos, porque o governo patrocinou, mas não foi só o governo, a maioria no Senado aprovou e depois aprovaram na Câmara, a mudança do esquema de vinculação de recursos para a saúde. Porque antes, eu era ministro, nós fizemos a proposta, na verdade, um substitutivo a um conterrâneo, à medida de um conterrâneo do senador Anastasia, nosso deputado Carlos Mosconi, que era deputado federal. Cavalgamos em cima da emenda dele e fizemos um substitutivo completo. Eu botei a vinculação ao PIB. Por quê? Porque o PIB flutua menos, né? E o Congresso mudou e fez vinculação à receita. Tudo bem quando a receita vai bem. Agora estamos num colapso de receita, o dinheiro da saúde está diminuindo mais do que proporcionalmente a outras áreas, porque ele é vinculado à receita, que é um absurdo, tinha que ter sido mantido ao PIB. Com uma instituição como esta, pelo menos essas medidas serão avaliadas. Ex ante, entende? Eu me lembro que, quando assumi aqui, a Câmara já ia votar o segundo turno. Eu fui lá, falei, não votem isso, mas não podia fazer emenda a mais, porque era uma emenda de segundo turno. Então, eu estou dando um exemplo prático da importância que terá uma instituição como essa. Temos à vista, na semana que vem, poderíamos votar, senhor presidente, se Deus quiser. Senhor presidente, só para discutir... Concedido vistas a pedido do senador Humberto Costa e do senador Ricardo Ferraz, com a adição de coletiva, se foi concedido vista, sem restrição, é claro que é coletiva, é para todos. E eu queria agradecer ao senador Ferraz, porque as emendas dele batem direitinho, 100% com o espírito do nosso projeto. E agradeço a ele a generosidade da retirada das emendas, que permitirá abreviar as nossas votações. Senhor presidente. Senador Crivella, que para encerrar a sessão vou encerrar. vai trazer as luzes de seu pensamento. Muito